Como vocês podem ver, eu estou de volta a casa, assim como vocês, também vou sentir falta de gravar na natureza, mas hoje eu tenho que continuar um tópico que foi no último vídeo que eu comecei a falar, eu abordei vários tópicos lá, mas faltaram algumas coisas e muita gente veio no comentário aqui recomendar 2 vídeos para mim, eu assisti esses vídeos e eu preciso aqui avançar mais alguns pontos que ficaram em aberto. Ainda tem a ver com a história envolvendo cultura, festa de São João, tradição, Gabriela Prioli, entre outras coisas, porque o assunto ainda está rendendo, mas os vídeos recomendados foram, primeiro, o dos galãs feios, sobre esse tópico, e depois um outro vídeo que o pessoal disse que encerrou o debate, acabou o debate, que foi o do Jones Manuel. E aí, eu me pergunto, encerrou para quem, né? Na verdade, quando alguém diz encerrou o debate, isso me parece um baita viés de confirmação. Ou seja, um processo psicológico no qual você encontra uma resposta que está de acordo com aquilo que você já acredita e você compra sem pensar muito sobre aquela resposta. Os 2 vídeos, eles abordam aqui questões concretas da festa de São João, né? O Helder Maldonado fala muito sobre como o agronegócio está por trás do sertanejo e como isso tem impactado em vários setores da música, entre eles do forró e da festa de São João, e o Jones Manuel, ele fez uma afirmação bastante temerária e que eu quero analisar com vocês porque ninguém aqui está questionando o fato de ser importante para a tradição nordestina, o fato de ser importante para a comunidade local, o fato de ser importante como identidade das pessoas. Ninguém questiona isso. Na verdade, a questão é outra, né? E a gente falou muito sobre isso, mas eu quero abordar um tópico especial que nem é sequer mais sobre a questão de tradição, mas sobre conhecimento. Então vamos ouvir aqui Jones Manuel falando sobre algumas figuras do debate público atualmente, né? Ouçam. O que me chamou a atenção no debate entre a Gabriela Prioli e a Astrid é que não teve debate. A Gabriela Prioli é de uma safra de pessoas que são especialistas em simular conhecimento. Então, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé, um pouco menos, mas também faz parte disso, o Clóvis Barros, o Gabriel Chalita, um padre aí famoso e tal, é uma galera que se especializou em apresentar pseudo-reflexões vazias, formalistas, que parecem muito profundas e que dialogam muito com a cultura do livro de autoajuda. Aqui ele compara muitas pessoas com formações distintas, com estilos distintos, e ele diz aqui que todos eles fazem parte de uma safra de simuladores do conhecimento. Como eu falei, é uma frase temerária e eu acho que a gente pode explorar alguns tópicos porque esse tipo de afirmação do Jones Manuel é uma afirmação que acho que todo mundo que já fez filosofia na vida, estudou filosofia, né, graduados de filosofia, já ouviram anteriormente. Porque aqui, na verdade, a gente fala de 2 abordagens completamente distintas em relação à realidade, em relação ao conhecimento, em relação à construção do conhecimento, que tem a ver com abordagem sobre fatos concretos, que é o que fazem em grande medida historiadores. Eles vão lá, partem de fenômenos específicos, a progressão desses fenômenos, a relação entre eles, o modo como esses documentos vão dialogando, né? Documentos, a gente pode falar aqui de todo tipo de documentos históricos, né? Os registros que existem, e aí isso parte de um conhecimento concreto de fato, e tudo bem, é assim que se faz o trabalho do historiador na maior parte das vezes. E por outro lado, tem um outro tipo de abordagem do conhecimento, um outro tipo de proposta de reflexão sobre o mundo que tem a ver com uma abordagem mais abrangente e que é o que faz, em grande medida, a filosofia. A filosofia é uma atividade que busca compreender padrões na realidade e busca estabelecer uma definição genérica sobre certos fenômenos ou sobre certas práticas humanas. Se você pensar na história da filosofia, é o que se fez, é partir do particular para o geral, enquanto que na história, por exemplo, você parte do geral, que seria uma teoria geral da história, para o particular, e desse modo você compreender aqueles fenômenos à luz de algum tipo de teoria unificadora. Então, assim, são abordagens distintas. E a filosofia trabalha desse modo, de maneira genérica, ou como diz, formalista, porque é a proposta. Por exemplo, nos últimos anos eu investiguei bastante o que se tratava o fascismo. E, em grande medida, a ideologia fascista, né? O que ela defende, como ela se manifesta, o que ela significa, o que ela representa. E aí, para isso, eu fui buscar autores que estudavam ideologia fascista. Um deles, por exemplo, é o Roger Griffin, que é a principal referência sobre fascismo e que fornece a definição genérica de fascismo que é mais utilizada, mais adotada e é mais celebrada. O Roger Griffin tem vários trabalhos no qual ele explica qual é a dificuldade de definição genérica do fascismo. Então, por exemplo, quando você estabelece uma definição genérica sobre alguma coisa, qualquer que seja, você tem que tentar encontrar os elementos comuns que dialogam entre diferentes manifestações da realidade que se enquadrariam dentro daquele guarda-chuva de definição. No fascismo, por exemplo, você tem que ser capaz de definir o fascismo italiano, que é o fascismo original,
o fascismo italiano, você tem que ser capaz de usar essa definição para poder definir também o nazifascismo, o nazismo, ou definir os falangistas na Espanha, ou definir os integralistas no Brasil e assim por diante. Tem que ser um tipo de definição abrangente o suficiente, mas de modo específico o suficiente para que você possa distinguir o fascismo de outras ideologias e você possa usar isso para compreender o que essas ideias significam, o que esse projeto significava, como ele se encontra na realidade. Há autores sobre o fascismo que dizem que não é possível separar o fascismo de seus desdobramentos históricos e fatos concretos. Há outros autores que já dizem, não, de fato é possível estabelecer uma definição genérica e assim por diante. Mais adiante nesse vídeo, o Jones Manuel diz que você percebe, você reconhece um simulador de conhecimento quando você pode aplicar a fala da pessoa, né, a fala sobre certo tópico, a outros tópicos e você só troca ali os elementos. A estrutura discursiva é a mesma. E aí ele compara com o futebol, por exemplo. E me parece inevitável, quando você fala de cultura, por exemplo, né, que é o que faz a Priori naquela discussão com Astrid, me parece inevitável que você possa transpor, de fato, uma fala sobre cultura para outro aspecto cultural. Por exemplo, o Festa São João é um aspecto cultural brasileiro. O futebol também é um aspecto cultural brasileiro. Os jogos, né, os esportes também são manifestações culturais. Então me parece, quando você tem uma definição genérica de cultura, você possa transplantar para outros fenômenos, inclusive na história do futebol, né? Nós pensar, por exemplo, como ele mesmo menciona, que é um esporte que nasce no Reino Unido, então assim, era uma festa popular na qual as pessoas jogavam a bola, podiam chutar, podiam carregar a bola, corriam, se derrubavam e ficavam às vezes horas e horas jogando sem nenhum tipo de regra muito específica, e depois isso vai sofisticando e vai sendo codificado, regulamentado, a um ponto que você tem um esporte hoje que é ultracapitalista, né? O futebol hoje foi mercantilizado e ele é um esporte com jogadores multimilionários, com times multimilionários, que gera muito dinheiro, gera muita publicidade e foi transformado num produto. Então, assim, o que era uma tradição britânica ou de outros países europeus, porque, por exemplo, você tem o calcio histórico, que é um esporte italiano, né, que é o futebol histórico italiano, e que hoje em dia tenta resgatar isso em Florença, então as pessoas vão lá, jogam esse futebol mais arcaico, mais primitivo. Então, assim, aquilo que era um esporte tradicional, era uma manifestação cultural da população, se tornou um jogo codificado, com regras bastante específicas, com a FIFA regulamentando isso, e muita gente ganha dinheiro, rios de dinheiro com isso. E é claro que houve, em algum momento, uma ruptura com a tradição. Em algum momento alguém disse, isso aqui é uma bagunça, vamos criar aqui uma série de regras para que esse jogo possa funcionar de modo sistemático. Então, sim, foi uma ruptura de tradição e depois é mercantilizado, assim como o capitalismo faz com muitos outros fenômenos culturais tradicionais e, sabe, de expressões artísticas. Então é claro que você vai poder transferir uma definição genérica dessa para outros fenômenos culturais, porque se trata de uma definição genérica sobre cultura e sobre como ela nasce, se transforma e, eventualmente, acaba morrendo também. E aí, ele menciona aqui, eu falei aqui, algumas figuras públicas brasileiras, né? Fala do Karnal, fala do Clóvis de Barros, fala do Cortella, fala do Pondé, fala do Chalita, da Prioli, e eu não acompanho todos eles com muita frequência. Então, assim, os que eu mais acompanhei, que eu já vi, foram o Clóvis de Barros e o Cortella. E eu posso dizer que esses dois estão bem longe de serem considerados simuladores de conhecimento. Sinceramente, eu acho que aí é extrapolar bastante e até subestimar a inteligência ou a capacidade de produção intelectual dos outros, né? Que é uma coisa bem recorrente, na verdade, no Jones Manuel e em outros marxistas da internet. Eles tendem a subestimar todos demais porque eles partem de uma visão dogmática da realidade. Então, assim, eles acham que eles sabem qual é a verdade. De todos aqueles que estão fora daquele campo dogmático, são burros, ou são incompetentes, ou são uma fraude, ou são uma farsa. Então, assim, é basicamente como eles operam e é um modo de desqualificar essas pessoas. Não tem a menor dúvida de que o Clóvis de Barros sabe do que está falando e fala de filosofia, é um professor de filosofia, então, sim, é alguém que trabalha com essa noção genérica da realidade, né, que é, como eu falei, partir do ponto específico para uma definição conceitual, e basta pensar, por exemplo, só retornando a isso, né, as definições que a gente usa para compreender o jogo político, por exemplo. Democracia, capitalismo, liberalismo, socialismo, são definições genéricas e que quando você vai olhar no mundo real, de maneira específica, é evidente que você vai encontrar especificidades. Quando você fala de democracia, por exemplo, você tem uma visão ampla sobre participação popular, sobre representação, no caso de uma democracia representativa. Mas quando você for olhar Estados Unidos, Brasil, França, Itália, Reino Unido, Espanha, Japão, em qualquer outro país democrático do planeta, é evidente que vai haver distinções que podem, inclusive, muitas vezes, ter algum elemento ali que venha a contradizer a própria definição genérica, porque o mundo real é muito complicado, tem sutilezas e tem uma resistência enorme, inclusive uma flexibilidade, uma maleabilidade enorme para ficar se encaixando em definições genéricas. Mas a definição genérica, ela é uma ferramenta adotada, tanto na filosofia quanto na ciência política, quanto em outras áreas, para tentar abarcar a realidade e usar esses elementos de forma reflexiva.
Do mesmo modo que a ideia de cultura e como ela opera e como ela funciona vai valer para o São João do Nordeste, vai valer para o Carnaval de Veneza, vai valer para as faias de Valência, vai valer para o Mardi Gras de Nova Orleans e assim por diante, porque são processos e eventos que possuem sim um certo número de similaridades. Tentar qualificar esse tipo de atividade, esse tipo de método de pensamento, de construção do conhecimento, como se fosse uma simulação de conhecimento, me parece um desrespeito com campos inteiros de conhecimento que operam desse modo. E como eu falei, o Clóvis de Barros e o Cortella certamente não se encaixariam nessa definição. O Karnal, ele é um historiador, embora ele flerte o tempo todo com a filosofia. Então me parece que ele sempre traz também esses elementos de definições genéricas para aquilo que ele faz, para aquilo que ele fala. E a Priori, ela segue num rumo de carnalização. Então, assim, como ela é amiga do Karnal e como ela tem muito contato com ele, me parece também que ela tem adotado ali certos estilos, inclusive discursivos, do próprio Karnal. O Pondé é um caso à parte porque ele é uma figura complicada, né? Eu botaria o Pondé ali junto com a Janaína Pascoal, que é alguém que às vezes fala uma coisa muito acertada, mas em outros momentos diz umas aberrações completas. Isso não compreende o que acontece na cabeça dessa pessoa. Eu não sei do Chalita, porque não acompanho, mas o fato é que, como eu falei, é uma acusação bastante temerária e desrespeitosa com essas pessoas. Eu acho que para você poder avaliar, nesse caso aqui, se alguém é uma simulação do conhecimento, ainda mais quem atua na academia, que é o caso do Clóvis de Barros e do Cortella, eu acho que você tem que olhar o trabalho acadêmico dessas pessoas e ver qual é o grau de profundidade naquilo que eles dizem. Atacar a divulgação pública que eles fazem também parece errar muito o alvo. Aqui, inclusive, eu posso citar o Carl Sagan, né? O Carl Sagan, ele tem um livro chamado O Mundo Assombrado por Demônios, e nesse livro, se eu me recordo, ele menciona como há um desrespeito ao trabalho de quem divulga conhecimento, de quem é divulgador científico, por exemplo, que era o caso dele. Muita gente na academia olha com desdém pessoas que estão falando com o público geral. Porque quando você tem que falar com uma pessoa que não tem uma formação específica em certo campo, você naturalmente é obrigado a simplificar certos conceitos de modo que uma pessoa que não estudou uma universidade de filosofia, por exemplo, possa compreender o que você está falando. Tem uns quadros bem interessantes na internet, eu já vi na Wired, mas também tem em outros canais, que são especialistas, PhDs, por exemplo, em certa área, que vão explicar para diferentes níveis de capacidade e de formação educacional o que são certos conceitos em suas áreas. Então, por exemplo, você tem lá um astrofísico explicando astrofísica para uma criança de 10 anos, depois para um adolescente, depois para um graduando em física e, por fim, para outro doutor em astrofísica. E é muito curioso você perceber como, de fato, em cada um desses níveis, você realmente tem que moldar o seu discurso para que a pessoa compreenda. Eu não posso esperar aqui, por exemplo, que todo mundo que me acompanha seja graduado em filosofia, ou seja um mestre em filosofia, ou seja um doutor em filosofia. Eu tenho que esperar aqui que as pessoas sejam capazes de compreender aquilo que eu falo. Então, nesse sentido, muitas vezes eu tenho que pegar um conceito que é bastante abstrato e bastante confuso de um filósofo e tentar simplificar sem perder muito sua essência para que alguém que não estudou filosofia na vida compreenda. E aí, claro, isso é um respeito, inclusive ao seu interlocutor, inclusive um respeito à sua audiência, de modo que você não pressuponha que ela seja obrigada a ter a mesma formação intelectual ou acadêmica, ou inclusive de leitura sua. Esse é um esforço que eu nem sempre observo em certos influenciadores da esquerda radical brasileira. Inclusive me passa a impressão de quanto mais jargões eles utilizam, mais eles são celebrados por seus seguidores. E aí, só um último aspecto que vale mencionar também, quando se fala de simulação do conhecimento. Como eu falei, não acompanho o trabalho de Jones Manuel, não me interessa muito o que ele fala, e eu só tive contato com o que ele faz quando isso furou a bolha. Geralmente, suponho que não era o melhor conteúdo que ele produziu. Por exemplo, eu vi um vídeo dele sobre George Orwell, ele falando sobre o livro Revolução dos Bichos, que chegava a ser do nível de vergonha alheia. Era o vídeo que você assistia e você dizia, não é possível que esse cara tenha lido o mesmo livro que eu li. E aí, o André Jacobina, do canal Nova Máquina do Tempo, ele fez um vídeo desmontando todas as falsidades, todos os erros de interpretação, todas as distorções feitas por Jones Manuel para desqualificar a obra de George Orwell. E aí eu vou deixar para vocês o link desse vídeo do André Jacobina para que você possa assistir e compreender como é o trabalho. Para mim, pior do que simulação do conhecimento é falseamento do conhecimento. É você usar uma informação, distorcer essa informação para atingir certo fim que geralmente é para desqualificar ou destruir quem você considera como um adversário. Então assistam esse vídeo do André Jacobina. E também vou deixar outros vídeos aqui do Gustavo Machado, que é do canal Orientação Marxista, e ele analisando ponto a ponto uma palestra de Jones Manuel, mostrando como ele, em muitos momentos, vamos dizer aqui, comete erros fatuais sobre a história do marxismo e também manipula a informação para convencer a audiência de uma coisa que não é real. Então, assim, me parece, como eu falei, muito pior e muito mais antiético nesse caso do que alguém tentar buscar uma definição genérica para compreender um fenômeno da realidade. Inclusive, os marxistas do YouTube, eles têm pavor do Gustavo Machado porque ele é alguém que tem um grande conhecimento de Marx, ele é alguém que tem uma leitura muito sofisticada do marxismo e ele faz muitos vídeos desmontando os erros fatuais desses influenciadores, aquilo que eles dizem que não corresponde à obra do Marx, inclusive revelando como as pessoas têm uma leitura muito pobre e muito
enviesada do que o Marx escrevia. Então vale conferir o canal dele também, é um canal muito bom, Orientação Marxista. Eu vou deixar aqui no comentário fixado desse vídeo. Então só para sintetizar esse vídeo aqui, fazer um trabalho de definição genérica que se enquadre para muitos outros fenômenos, sejam fenômenos políticos ou culturais, isso é um trabalho feito por certos campos de conhecimento, a filosofia é um deles, e não há nada de errado nisso. Inclusive são os filósofos, muitas vezes, que vão criar teorias gerais da história, que vão ser aplicadas depois por estudantes de história para compreender a realidade. São esses filósofos que vão elaborar uma teoria geral da ciência, por exemplo, a filosofia da ciência, para que haja um método mais seguro para poder se aproximar da realidade e extrair informações e conclusões sobre o mundo. São essas mesmas pessoas que vão elaborar uma teoria geral do direito, muitas vezes, a filosofia do direito, para que a gente compreenda o que é o limite do legal, do moral, do ético na sociedade e como podemos estabelecer regras de convivência mais funcionais. São essas mesmas pessoas que vão elaborar teorias éticas para que a gente possa, inclusive, debater, né? Um tópico que eu abordo muito aqui, para que a gente possa debater e discutir conhecimento com integridade, sem precisar destruir o seu interlocutor para que você possa defender a sua posição. Então, acho que esse é o ponto. Como eu falei, isso é uma continuação de um vídeo anterior aqui, no qual eu já falo sobre debate. Se você não assistiu, confira. E só lembrando que o trabalho de divulgação científica e de conhecimento é um trabalho que exige de muitas pessoas e exige também compreender a sua audiência, para quem você está falando e como você vai atingir esse público através do discurso. Senão, você não cria esse vínculo, senão você não cria esse contato com as pessoas. Bem, o que vocês pensam sobre essa história toda aí, sobre essa questão de simuladores do conhecimento? Se você realmente acha que Clóvis de Barros, um grande professor universitário de filosofia, o Cortella, outro grande professor também universitário, se você acha que essas pessoas são simuladores de conhecimento, o Karnal também, se você considera como simulador de conhecimento, eu sei que a priori tem muita gente que odeia a priori, mas me diga, realmente você acha que essas pessoas aí, professores universitários, com trabalho acadêmico, com produção intelectual, com livros publicados, se você acha que essas pessoas são simuladores de conhecimento só porque o Jones Manuel acha isso? Me diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e confira o meu lançamento com Carolina Arcari chamado Olga Descobre a Democracia, um conceito genérico, democracia, um livro infantil que explica conceitos políticos genéricos para as crianças. Então confira, link na descrição desse vídeo aqui e se cuide. Um abração e até mais. Tchau!